Tá duro, né, Sheila? Oi, Patrick, tudo bem? Vamos lá? Então, eu vou até pular uma parte aqui, aí na próxima aula a gente vai falar de qualidade, né? A gente faz uma introdução, mas só para fechar esse caso, o que o professor ele pontua é de que faltou qualidade em ambos os hospitais, né? E no primeiro, embora a parte médico-assistencial fosse mais efetiva, né, e o paciente... Começou! Oi? Vamos lá. Todo mundo ouvindo? Vamos lá. Então, no primeiro, embora a parte médica hospitalar ela fosse mais efetiva, o paciente ele não recebeu a solidariedade, carinho, né, e respeito. Isso aí mostra aquela questão da humanização. E no segundo, a qualidade administrativa, veja o termo que o professor usa, né? Foi usada para disfarçar a qualidade médico-assistencial, sendo a rigor uma forma sofisticada de charlatanismo, né? Eu acho até essa expressão muito forte, mas, por isso, o segundo hospital, apesar da aparência, é pior do que o primeiro. Sim. Tá? E acho que todo mundo chegou a essa conclusão. O que a gente vai levar aqui em consideração, o Rafael tinha colocado isso também, acho que todo mundo, de um modo geral, questionou essa questão da definição, até o próprio Ricardo, o que seria qualidade, né? Eu vou usar aqui, adicionando pessoal, vou usar aqui duas definições, porque se a gente for procurar a definição de qualidade, gente, tem inúmeras, tá? Existem inúmeras definições de qualidade. Mas pegando esse caso aqui em específico, o Demi ele coloca o seguinte: não há impressões estáticas sobre qualidade, elas mudam continuamente. O que isso quer dizer? A nossa percepção ela muda, né? O que a gente entende como qualidade, ela vai mudando também com o tempo. E ainda tem um outro elemento aí interessante. Quando você vai num determinado lugar e você tem um certo atendimento, falou, puxa, isso é bacana, aquilo passa a ser comum. A gente estuda muito isso no marketing, né? Então, quando você vai em algum lugar, eu vou dar um exemplo aqui, fora de hospital, para ficar até mais claro. Se você vai num hotel, você se hospeda num hotel. Nesse hotel,
A primeira vez que você está se hospedando lá, você chega, tem lá uma cesta de frutas te recebendo, né? Tem lá uma série de benefícios lá que o hotel acaba te oferecendo na sua estadia. Muito bem. Aquilo num primeiro momento, nossa, que espetáculo, que, né, superou as minhas expectativas, porque eu nem estava esperando por isso. Só que, no segundo momento que você resolver se hospedar novamente neste hotel, em outro momento, o que você espera? No mínimo aquilo que você teve da primeira vez que você esteve. E se você não tiver, a tua percepção de qualidade, ela vai ser afetada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem que se manter um certo padrão em relação àquilo que a gente oferece para o nosso paciente. Por que franquia é interessante? Né? Porque você tenta padronizar algumas coisas. Né? Então, se você comer no McDonald's no lugar X e for comer no lugar Y, é o mesmo sanduíche, não tem mudança. Né? Por isso que a franquia faz tanto sucesso e é tão interessante, porque a tua avaliação com relação àquela marca ela é positiva. Então, se eu comer em qualquer lugar, tranquilo, é a mesma coisa. No caso de serviço, é muito complicado, porque a maior variável de serviço são as pessoas. Né? Um dos elementos que a gente chama, né, de variável no serviço, que é diferente de produto, são as pessoas. E pessoas você não padroniza. Então, você pode ter, num dia, ainda mais no hospital, né? A gente toma isso como uma companhia aérea, a mesma coisa. Cada vez que você vai voar com uma equipe. Você vai no hospital, a mesma coisa, você vai encontrar uma equipe diferente. Então, como é que você mantém o padrão? Você tem que dar muito treinamento, né? Não é só treinar, é desenvolver essas pessoas a tal ponto delas prestarem, né, com excelência o serviço aos pacientes, né, as pessoas que vão lá buscar auxílio. Então, Ricardo está aí, portaria, a recepção, todo mundo tem que ter, né, tem que existir um programa de desenvolvimento dentro da empresa. Isso tem que ser monitorado constantemente. Não adianta eu dar treinamento e não monitorar, né? Eu preciso avaliar se aquele treinamento foi dado de forma adequada, se as pessoas compreenderam, se aquilo que eu estabeleci como norma está sendo cumprido. Então, vejam, esses pequenos detalhes, se a gente deixar passar, afeta a qualidade, né, percebida pelo cliente. E tudo começa por onde? Ricardo, na portaria. O primeiro lugar que a pessoa está entrando, muitas vezes, é por onde? É por lá. Então, só pela maneira que vai ser atendido, direcionado, já dá uma percepção do que ele vai receber lá dentro. Tá? Então, qualidade é um negócio muito difícil, mais difícil ainda na área de serviço. Produto eu consigo padronizar, serviço não, é muito mais complicado. O Dona Bedian também dá uma definição aqui de qualidade interessante. Que a qualidade ela é definida, né, de acordo com quem avalia. Né? Daí várias definições, seja do trabalhador, né, da pessoa que está envolvida. Então, vocês dentro do hospital têm uma percepção de qualidade. O administrador pode ter outra. E o cliente, no caso o paciente, uma outra. Né? Então, como é que é fazer com que essas pessoas percebam da mesma forma? Né? Não é uma atividade tão simples assim. Né? Então, a qualidade aí, que ele ainda reforça, que a qualidade na atenção médica consiste na obtenção dos maiores benefícios com os menores riscos para o paciente e também considerando a questão custo. Né? Então, isso é interessante porque se a gente quiser definir qualidade, é muito difícil. Né? Eu ficaria muito feliz com o hospital que eu saí viva, com certeza ia achar de altíssima qualidade. Né? A infraestrutura é que se dane. Mas o que acontece? Qual é o primeiro contato que eu tenho? É com a infraestrutura.
são com as pessoas, né? Depois que eu vou lá para o atendimento. Então, isso é interessante. Como gestores, a gente tem que prestar atenção no detalhe. O detalhe é fundamental, né? Então, a aparência pode não ser uma Brastemp, mas as pessoas que fazem parte, né, dessa estrutura, elas têm que ter excelência naquilo que elas fazem. Isso é importantíssimo, gente. Alguém quer fazer algum comentário? Ellen, Simone, Isaías, Sheila. Quer comentar alguma coisa? Professora. Estou ouvindo. Complementando só aquilo até que a senhora falou e o que o André também havia falado no segundo atendimento, não que os médicos recém-formados não tem que ter uma, como se diz assim, uma oportunidade, né? Claro. Mas lá no Hospital São Paulo, quem trabalha lá, os meus colegas sabem, pelo fato de ser hospital escola, os médicos eles têm o apoio dos preceptores, né? Sim. A orientação, principalmente, aliás, em todos, né? No ambulatório, nas enfermarias, no pronto-socorro. Eu acho que na questão do hospital privado, eles deveriam se atentar a isso, né? A gestão. Por exemplo, uma chefia mais próxima, né? Um médico mais experiente junto. Sim. Não que ele não saiba exercer a medicina, mas é um médico recém-formado, sem experiência. E eu acho que isso ajudaria muito, né? Mas como a senhora mesmo falou, isso acontece muito em plantão, né? Plantão, esses plantões aí de fim de semana, à noite. Isso. Aquele médico, né? O bam, lá, o conceituado, ele não vai ficar lá fazendo plantão à meia-noite. Vai estar lá de fim de semana, né? Exatamente. Então, o que acaba sobrando? Para o coitado lá do residente, que muitas vezes ele não tem apoio naquele momento para tomar uma decisão. Ele acaba, às vezes, tomando uma decisão equivocada que pode levar a óbito uma pessoa. Professora. Pois não, Simone? Complementando o que a Cris está falando, uma coisa que eu observei é que nem era também, digamos, era uma prática do hospital, que nem era uma culpa da pessoa que estava atendendo, porque naquele momento não tinha especialista. Eu acho que ele até sabia o que poderia ser, mas que, pelo menos está no papel, de que só haveria um especialista no dia seguinte, à tarde. Então, por não ter um especialista, ele trabalhou com o que ele tinha ali naquele momento, o tempo, né, até o atendimento do paciente. E uma especialidade foi que levou também ele para piorar nesse tempo e não resolveu porque o especialista chegou tarde demais. Quer dizer, nem chegou, né, porque ele morreu. Então, o hospital também, né, na verdade, a gente está vendo só a parte do médico que não tem experiência, que está num plantão, mas pelo visto também era uma prática do hospital naquele período não ter especialista, né? E a pessoa que estava ali que recebeu o plantão e não tinha experiência acabou fazendo o que ele podia no momento com que ele tinha também. Né? O que a gente é interessante que vocês estão colocando que vejam independente do corpo de colaboradores que eu tenho, isso, muito do comportamento das pessoas dentro das empresas, elas estão alinhadas, né, com a cultura da empresa, com o jeito da empresa trabalhar. Às vezes as empresas também dão diretrizes para esses funcionários e que eles têm que cumprir. Olha, é o que tem, se vira. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Né? Às vezes, as vidas não têm lá tanto valor assim para algumas pessoas. Né? Elas só dão valor quando acontecem com elas. Né? Hoje mesmo, acho que foi hoje, faleceu o dono do presidente do Santander, né? O presidente do Santander,
o coronavírus, né? Na Espanha. Aquele negócio, o pau, né? No interior o pessoal falava assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Não escolhe. Então, mas o que nós percebemos, até por conta de custos, né? Que as empresas, o hospital, especialmente o privado, quer ganhar dinheiro. Muitas coisas são negligenciadas, né? Esta é a verdade. Muita coisa negligenciada em nome do custo. O que a gente vê aí em termos de excelência em atendimento é quem são? É os políticos, são os atores, são as pessoas que têm aí uma certa notoriedade, né? Vocês perceberam que todo mundo que é, né, famoso aí se dá bem. E aí o pobre, coitado, não se dá. Então, precisa ver como é que são aí as diretrizes, né, dessas empresas com relação à conduta dos seus funcionários. No caso da ficha, eu vou aqui falar, sem nenhum problema. Há muitos anos atrás, minha irmã passou mal. E nós levamos ela para o São Luís. Minha irmã, a polícia, para vocês terem uma ideia, foi a polícia que socorreu a gente na rua, né? Chegou no São Luís fazer ficha. Nossa, eu quase meti o pé na porta. Falei, ou você chama um médico ou eu vou entrar com ela nas costas. Depois eu faço a ficha. Joguei minha mochila, minha carteira, tudo em cima da recepção. Falei, e vou meter o pé na porta. Ou você chama alguém, né? E aí veio alguém para atender. Agora sim, agora a gente faz a ficha. Primeiro ela é atendida. E vejo, é um São Luís da vida, né? Então, existem aí... isso é culpa da funcionária? Não. Isso é diretriz, né, de cima, né? E que não tem essa sensibilidade de pensar primeiro na pessoa, em atender a pessoa primeiro, ao invés de ficar preocupada com ficha, com quem vai pagar, com quem vai deixar o cheque, né? Então, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer na área da saúde, né? Até que ponto, né, algumas normas e procedimentos aí complicam a vida das pessoas. E pode matar uma pessoa, né? Como o Denilson tinha colocado, às vezes 1 minuto, 2 minutos pode fazer toda a diferença. Tranquilo? Essa parte? Sim. Muito bem. Vamos ver aqui, vamos tentar dar alguma coisa. Eu vou tentar, gente, fazer o seguinte. Como essa aula ficou muito truncada, eu vou tentar depois gravar sozinha, em 2 partes, por causa dos 40 minutos, se não houver outra possibilidade, para ela ficar mais linear, não ficar quebradinha, que aí perde um pouco a linha de raciocínio. Eu disponibilizo essa, mas eu vou tentar gravar em 2 módulos aí, uma coisa mais linear, tá? Então, vamos lá. Com relação aos fundamentos aí dentro da qualidade na saúde, eu coloquei aqui como introdução o seguinte, que na rede privada, né, de hospitais, o paciente sempre opta, né, acaba optando por se internar ou desenvolver aí um determinado tratamento num determinado hospital, ou seja, o paciente passa não somente a optar pelo produto ou serviço mais barato, e sim por aquele que pode, de alguma forma, oferecer o quê? Uma qualidade melhor e assim iniciar uma busca, né, pelo melhor custo-benefício. Né? E, de novo, muita gente vai para o privado, por pior que ele seja, não é por conta do serviço prestado pelo SUS, é pelo tempo, é pela demora. É isso. A gente estava até tendo uma discussão aí com um grupo a semana passada. O governo, por conta do que está acontecendo, ele liberou várias coisas, os processos se agilizaram do dia para a noite, né? Aí eu pergunto, por que isso não pode ser no dia a dia? Por que precisou de um negócio desse, né, para agilizar tantas coisas, disponibilizar tanto serviço para a população? Então, uma das coisas que eu acho que peca mesmo no SUS não é a qualidade, não é. Tá? Você conversa com as pessoas não reclamam do serviço que é prestado.
né? Pelo menos a boa parte das pessoas, mas é pelo tempo, pela espera que as pessoas têm que, né? Essa paciência que as pessoas têm que ter para ter acesso a algum tipo de serviço. A qualidade, ela pode ser definida aí como um atendimento, né, às expectativas do consumidor em relação ao produto que ele está adquirindo, né, ao serviço. Isto, quanto mais próximo um produto ou serviço estiver, né, da idealização do cliente, maior a qualidade ele vai perceber. A questão aqui é o seguinte, que eu chamo a atenção de vocês. Atender às expectativas do consumidor. Primeiro, nem sempre o consumidor sabe o que ele quer. Nem sempre isso é claro. Tá? Se eu perguntar para ele se ele puder me traduzir o que é um bom atendimento, pode ser uma coisa que é comum a muitas pessoas ou nada absurdo que ele acabe me pontuando. Então, atender às expectativas de alguém é complicado, porque existem aí algumas técnicas, a gente trabalha no marketing, para tentar descobrir quais são as expectativas do cliente em relação ao serviço, tentar traduzir de tal forma que ele perceba de fato que aquilo que ele queria ele está recebendo. Mas isso, gente, é um trabalho gigante, né? Na área da saúde é muito mais complicado construir esse cenário, muito mais complicado, né? Também, por outro lado, é mais simples, né? O que você espera na área da saúde? Qual é a sua expectativa? Eu quero me curar, eu quero ficar bom, né? Agora, até isso atender essas expectativas, vocês sabem melhor do que eu que nem sempre serão atendidas, né? Não é por falta de competência, né? É por conta, às vezes, de uma série de complicações, né? Avanços de doença que, né, não vai dar o resultado que aquela pessoa queria, né? Isso é uma coisa interessante. O Paladini também fala uma coisa curiosa, ele conceitua que a qualidade ela pode ser entendida pelo atendimento de padrões técnicos estabelecidos e adotados em relação a um produto ou a um serviço. Considera ainda que o produto ou serviço é de qualidade quando atende perfeitamente, de forma confiável e segura, e no tempo certo, às necessidades dos clientes. Aqui eu tenho uma outra informação interessante, que é a criação de padrões, né? Estabelecer padrões. Então, se existem alguns padrões, se eu crio determinados padrões, por exemplo, o pessoal na portaria tem que ter um padrão de atendimento, o pessoal na recepção tem que ter outro. Isso é seguido à risca, isso é monitorado. Vocês concordam comigo que isso passa uma percepção diferente para o consumidor? Passa, né? Porque quando eu tenho um procedimento, né, eu tenho um padrão, se ele for hoje no Hospital São Paulo, ele vai ser atendido do mesmo jeito que ele vai ser atendido daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Quando eu tenho padrão, né? Só que para manter isso, eu preciso ter o quê? Treinamento constante. E monitoramento mais constante ainda. Não adianta dar o treinamento, gastar em treinar as pessoas e não monitorar o comportamento dessas pessoas. Tá? Às vezes uma pessoa pode jogar, todo o trabalho que foi feito pode ser jogado no lixo. Né? Então, isso é interessante. Muito colocado, professora. Muito bom isso mesmo. Tá? Beleza, Claudineia. Então, eu acho que quem tem, acho que um termômetro bom com relação a isso, né, é a Simone, que trabalha na ouvidoria. Né? Simone deve ter um relatório aí incrível. Né? E não sei se o que eu estou falando aqui, de alguma forma, se aplica, né? Essa questão da criação aí de alguns procedimentos e monitoramento. Né? Não sei se ajudaria a Simone aí. Professora, tem bastante fundamento que a senhora fala. Inclusive, nós estávamos fazendo um outro trabalho, né, uma crítica de um artigo de uma outra matéria, e foi justamente um dos pontos que a gente tocou.
a questão de padronização, porque justamente você vai num dia é atendido de um jeito, você vai no outro dia é atendido de outro, e aí até entre, né, a gente não está nem falando em relação à pessoa que está sendo atendida, a gente está falando em relação ao nosso trabalho, né? Você conflita com outras pessoas, porque né, eu vou pegar um medicamento, hoje é liberado, né, amanhã eu vou pegar o medicamento, não é liberado. Não mais. Dependendo de com quem você fala, tudo bem. Dependendo de com quem você fala, não pode. Então, é muito ruim mesmo quando não tem um padrão nas diversas partes, nas diversas áreas, nos diversos serviços do hospital. Cria muito conflito, tanto para quem vai procurar o hospital, quanto para quem trabalha dentro do hospital. Quem trabalha. Porque se você tem um procedimento, então, é para liberar, então todos liberam. Então, não é porque eu fui com a sua cara ou porque eu tenho alguma afinidade com você que eu vou lá, não, vou te quebrar o galho e vou te fazer. Né? O procedimento é importante. E aí você toca num aspecto que eu acabei de falar, é padronizar. A gente não padroniza a gente. Pessoas não são padronizadas. Então, tem pessoas que às vezes são show de bola para atender, aí vai ter outra que não é show de bola para atender. E aí como é que a gente faz? Né? Só através da padronização, do treinamento, né? Os treinamentos eles têm que ser constantes, especialmente as pessoas que têm contato direto com o público, eles vão ser relativamente constantes. E o mais importante é monitorar. Não adianta você investir no treinamento e não monitorar. Tranquilo? Vamos lá mais um pouquinho, vamos aproveitar o tempo, né? Palavra-chave, hein, professora? Monitorar, realmente. Professora. Oi, pode falar. Mas tem setores que às vezes é difícil, viu? Porque não sei se algumas pessoas são assim, mas eu vejo por mim mesmo que é assim: se eu vou com a sua cara, eu te atendo de um jeito, eu te forneço tal coisa. Se eu não vou com a sua cara, eu não te atendo, pronto, acabou, não e acabou, entendeu? Aí quebra toda uma rotina do que tá acontecendo, entendeu? E o que acontece? A pessoa acaba desmotivando você a trabalhar certo também, entendeu? E isso vai passando de uma pessoa para outra. Isso acontece às vezes até com chefia, professor. Lugar que tem muito chefe e pouco índio, acontece isso, entendeu? É uma guerra de ego entre eles. E acaba ferrando o coitado do funcionário, aquele que está disposto a trabalhar, que bate a cara no hospital, sabe, que vai lá, que tem um comprometimento não só com o médico, com o enfermeiro, mas, enfim, com o paciente ou com o cliente, como seja. Perfeito. Eu entendo o que você está colocando, Kelly. Isso aí é uma realidade de muitas empresas, não é uma peculiaridade do hospital. Mas aí eu reforço essa questão do monitoramento. Então, como mudar isso? Eu fico me questionando como a gente pode mudar tem uma regra que a gente usa na administração de muitos anos, que é o seguinte: quem paga não compra. Então, assim, o comprador, ele compra, mas não é ele quem paga, né? O que é isso? Então, eu estou dando treinamento, tem que ter alguém, né? Alguém responsável por estar o quê? Atento a essas questões dentro das áreas, especialmente aquelas que têm contato com o cliente, né? Se não tivesse monitoramento, tipo, sabe, não tem que nem um controle? Normalmente o controle é o cara mais chato que tem na empresa, né? É o que menos se relaciona. A gente precisa ter isso, né? Pessoas que monitoram as diferentes áreas e apontar. A questão de apontar problemas não é de penalizar para penalizar alguém, mas é no sentido do quê? Olha, não está funcionando assim, precisa ser, né? As pessoas também precisam ser, às vezes, quer dizer, o ideal é não penalizar, mas algumas pessoas vão ser penalizadas por não estarem cumprindo as determinações que foram estabelecidas. Eu acho que tem muita empresa que é muito maternalista, paternalista, que fica passando a mão na cabeça das pessoas por interesses ou por outras razões, que não vamos discutir aqui. Isso não é profissional, né? Isso não leva a empresa nenhuma a algum lugar, né?
Então, é fácil lidar com isso? Não. Mas não é impossível, não, Kelly, que é aquele negócio, para resolver algumas coisas, aquela velha história, para fazer uma omelete tem que quebrar ovos, né? E aí você precisa se dispor, às vezes, com pessoas, né, que às vezes estão, né, num determinado nível, nem todo mundo está a fim de se dispor. Tranquilo? Vamos lá. Mais 10 minutinhos, aí acabou mesmo, gente. Com relação aqui à gestão da qualidade, foca a melhoria contínua, ou seja, um ciclo de análise aí constante, que envolve temas como o foco no cliente, liderança, trabalho em equipe, análise de processos, então auditorias internas e externas, pesquisa de clima organizacional e tomada de decisão. Vejam quantas coisas eu tenho aqui que podem, de alguma forma, colaborar, né, contribuir para a questão da qualidade. E é um ciclo, o autor coloca aqui que é um ciclo de análise que é constante, é permanente. Então, não é uma coisa pontual que eu faço hoje e esqueço. Não. Se o hospital não tiver, como qualquer empresa, não tiver como foco o seu cliente, nada feito. A empresa só existe por causa do cliente. E se ele for menosprezado, tratado de qualquer forma, ele vai para outro lugar. No caso do SUS, as pessoas não têm lá muita possibilidade, não tem muito poder de escolha, né? É aqui mesmo. Mas quem está no privado, muda tranquilamente, né? Tem essa opção de escolha. Então, é que é importante ter essa preocupação com o cliente. A questão da liderança ela é fundamental. Líder não é para ser legal, líder não é para ser bonzinho, líder não é para ser amigo, né? Não estou dizendo que é para ser inimigo, mas dentro do trabalho a relação ela tem que ser estritamente profissional, né? Sem demagogias, sem privilégios, né? Tem que existir a imparcialidade, né? Que é uma das coisas mais difíceis de se ver dentro das empresas, por parte de alguns líderes. O trabalho em equipe é fundamental. E aí o trabalho em equipe depende de quem? Do líder, né? Então, vejam, uma coisa tem que conversar com a outra. O cliente interno também, né, que seriam todos aí os profissionais que trabalham dentro do hospital, eles devem trabalhar de forma padronizada, preparada, né, e oferecer o melhor serviço a ser prestado aí para o cliente externo, que seria, no caso, o paciente. O cliente interno é quem vai dar o bom atendimento ao cliente externo. Ele que dá o tom da coisa, né? Não vou nem falar que quando a gente fala em cliente interno, são todos os colaboradores, são todos os funcionários. Se a gente for observar dentro do hospital, claro que o médico tem um papel importantíssimo, né? Mas vocês concordam comigo que para o médico fazer um bom trabalho, ele depende de toda uma infraestrutura, né? Tem toda uma série de pessoas com experiências, né? Aí com habilidades, com competências que são fundamentais para que o trabalho dele aconteça. Se essas pessoas não forem respeitadas, não forem priorizadas em algum momento, no sentido de serem mais beneficiadas, mais bem atendidas, a empresa dê uma atenção especial a esses clientes internos, isso afeta, gente, diretamente o trabalho desse profissional, né? Esse profissional ele precisa, né, desse amparo, desse apoio, que são as pessoas que trabalham dentro dessas organizações, né, em diferentes áreas. Tranquilo? Vamos lá? Eu vou até aqui e aí a gente fecha para a gente não ter mais nenhum estresse. A gestão, então, hospitalar, ela engloba a aplicação de metodologias que irão padronizar e avaliar constantemente os processos internos em busca de uma melhoria contínua dos serviços oferecidos. Eu ainda vou mais longe, vocês como gestores não podem só ficar em cima de melhoria contínua, tá? Melhorando o que já está feito. Tem que pensar também em inovar, inovação. Essa é a palavra do mercado, né? É o que mais se cobra hoje nas empresas. Você tem que melhorar? Claro, mas se eu ficar só focado em melhoria contínua,
eu não crio nada novo, eu não mudo nada, né? Eu só melhoro, né? Então, tem que melhorar, mas eu também tenho que pensar em criar coisas novas, novos processos, né? Otimizar outras coisas, né? Pensar um pouquinho fora da caixinha. A elaboração de um plano de desenvolvimento, né, e treinamento de todos os profissionais, isso é fundamental, que estão envolvidos na área da saúde, em relação a esses processos, procedimentos, né, forma de tratar o usuário, treinamento de atualização, aplicação de pesquisa, né, de clima, até para saber como é que as pessoas se sentem em relação à empresa em que elas trabalham, a pesquisa de opinião sobre serviços que são prestados. Então, é importante. Eu não sei quem faz isso no hospital, mas fazer um link entre o sentimento dos funcionários em relação à empresa versus, né, a opinião dos serviços que são prestados por parte do paciente, né? Pode dar aí isso aí dá uma boa monografia. É muito interessante, né? Porque se o clima está muito bom, né? Está todo mundo feliz, isso reflete aonde? No paciente, no cliente, né? Então, é muito interessante fazer essa pesquisa. Fica aí um trabalho para você, Simone, né? Quando você não tiver nada para fazer em casa, isso é interessante, né? Fazer um cruzamento da pesquisa de clima da empresa com a opinião dos pacientes. Isso é bem interessante, né? E aí, a pesquisa de satisfação ela existe dentro do hospital, até porque ela é um indicador, é uma exigência da secretaria, inclusive, e por incrível que pareça, ela sempre é acima de 90% de satisfação do hospital, né? Claro que tem toda uma preocupação até na hora da apresentação, que sabe-se dos problemas que o hospital tem, e que talvez não é bem a realidade do hospital, mas normalmente sempre acima de 90% a satisfação. Tá certo também que eu acho que é um número muito menor de pessoas que são o número de pessoas avaliadas é muito menor do número de atendimento mesmo realizado. Mas se a amostra é muito pequena, ela dá erro. Aí você tem erro amostral, né? Aí você teria que ter uma amostra maior para poder ter uma percepção. Ter uma realidade, uma percepção mais perto. Olha, a pesquisa de clima. Isso dá um trabalho danado, mas as pessoas não estão insatisfeitas com tudo, né? Se está insatisfeita com tudo, não sei o que está fazendo lá, né? Mas, assim, as pessoas podem estar insatisfeitas com algumas coisas, com algumas variáveis, né? Então, pode não estar satisfeita com o ambiente de trabalho, ou com o salário, ou com algum benefício. Às vezes são coisas pontuais, né? E quando você pega aí uma amostra pequena, ou dependendo do tipo de questões também que são colocadas, aí pode dar um erro grande. Aí dá a impressão que tudo está ruim quando não revela de fato a verdade, né? Mas é um negócio interessante de se trabalhar. Isso aqui dá insights interessantes, né, para a empresa. Para o gestor é importante. E aí, fechando, a necessidade de conhecimento, né, de indicadores de saúde. Existem vários indicadores. Certificações de qualidade de saúde, isso é importante, porque isso, inclusive, dá credibilidade, né, para o hospital. Vocês tiveram uma palestra com a diretora do Hospital Brigadeiro. Eu vejo o quanto é importante essas certificações. Isso realmente dá credibilidade ao negócio, vamos dizer assim. E isso, de alguma forma, né, ajuda a produzir o quê? Um ciclo, né, constante de melhoria na gestão da organização, enquanto prestador aí de serviços à população, de forma a responder, de alguma forma, às expectativas e necessidades desse público que é atendido. Eu vejo,
atendimento, né? Falar de qualidade no atendimento é um desafio. É um desafio que envolve aí o estudo de muitas variáveis. Também tem que haver uma predisposição da empresa, vamos colocar assim, em querer mudar. Não adianta também os colaboradores